Amém. Boa noite, meus queridos. A graça do Senhor seja com todos mais uma vez. Amém. E quero mais uma vez ratificar as palavras do pastor Valdete, a alegria de estar aqui mais uma vez com os irmãos, a confiança e a coragem demonstradas pela terceira vez é uma honra para mim. Compartilhar o Evangelho é um privilégio, é uma oportunidade, também um grande desafio, mas é uma honra saber e contar que não somente a família pastoral e os irmãos e amigos como Aldenísio, Jússi, irmão Belmiro e tantos outros aqui, que eu corro o risco de citar o nome, como irmãzinha, irmã Carmen e tantos outros, por essa simpatia. Simpatia porque, meus queridos irmãos, tudo aqui é muito sagrado e nós estamos perdendo a cada dia esse discernimento do sagrado. Isso aqui é o púlpito. Às vezes a gente faz uma brincadeira aqui como uma estratégia que aprendemos para suavizar a palavra que é dura. Hoje pela manhã, o irmão Belmiro falou que a palavra para ele foi contundente e também para mim. E às vezes nós temos que falar em situações delicadas com humor, tá? Para ver se desce mais devagar. Outras vezes não, é o consolo. Outras vezes a gente morde, outras assopra. É aquilo que Deus coloca no nosso coração. Por exemplo, só uma coisa que eu preguei aqui, só uma palavra que eu preguei aqui, que estava no meu coração durante a semana, nem mais uma outra. Nem mais uma. Porque eu trouxe aí vários esboços, pastor. Mas o esboço é papel. Deus não trabalha com papel, Deus trabalha com ser. Entende agora? Não tem nada a ver. Chega um momento que nós precisamos discernir que o tempo está passando, são 54 anos aqui. Os irmãos passaram por muitas coisas, veio pandemia. A igreja teve que aprender a viver na pandemia, as coisas mudaram. E assim, meus queridos irmãos, a obra é do Senhor e tudo que pertence ao Senhor que Ele começou, Ele conclui até o dia da vinda dEle, não é? Até o dia da vinda dEle. Por isso, eu agradeço muito, e é verdade isso que o pastor Valdete disse. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Mas até então, a palavra de Deus, ela percorre várias instâncias. Há coisas que dependem de nós, outras não. Como, por exemplo, o prestar atenção aqui depende de nós. Entendeu? Com todo respeito, eu acho maravilhoso, até vou comentar sobre as crianças. A Bíblia diz que da boca das criancinhas tiraste perfeito louvor. Às vezes, você olhando para o lado, eu fico às vezes ali conversando alguma coisa sobre o culto com Sara, mas eu estou correndo o risco de ser disperso. Hoje, por razões que eu tive de sair, eu não sabia, eu esqueci que o culto era 6. Me passou. Aqui é o momento quando o ser inteiro tem que estar diante de Deus. Então, prestar atenção depende de nós, amém? Para poder ouvir. A palavra obediência significa ouvir com atenção, não é isso? Depende também de nós, não depende de nós? Entender também depende de nós. Geralmente, vem o outro passo, que é o concordar ou não. Normalmente, nós, quando viemos à igreja, já viemos predispostos a concordar, não é isso? Por isso que é muito sério o púlpito. De repente a gente fala alguma coisa que quem tem que corrigir depois é o pastor Valdete. Então, concordar, você pode concordar, o pastor falou uma verdade mesmo, amém. Olha, eu não concordo com ele. Várias razões faz uma pessoa até mesmo concordar ou discordar, talvez inclusive a simpatia que ele tem com o interlocutor. Até aí depende de nós. Mas para que efetue, como falamos,
hoje e ontem, a transformação, o efeito do arrependimento, isso aí é do Espírito Santo. E é Ele que já começa a infundir esse nosso desejo de ouvir, de entender, de concordar. E isso aí é uma grande responsabilidade, porque se aproximar do divino é algo santo, é algo sagrado. E cada um de nós temos um sagrado aí, sabia? Aquele sagrado, o que são áreas, são dimensões da nossa vida que precisam ser tocadas com jeito, né? Senão doem. E é muito sério tocar. Sou pastor de igreja local. E pastor de igreja local, ele é tudo. Ele é enfermeiro, ele é médico. E às vezes ele tem que tocar, sabe? Em áreas assim que vocês não imaginam. Ele sabe que ele vai sair dali ferido, mas ele vai ter que tocar. Tá? O sujeito chamado Bibo, teólogo mestre, ele foi dizer assim, olha, pastor de igreja local, gente, ele é aquele que vai meter mão no... Ele usou uma expressão, eu entendi, no esgoto, ele vai tocar ali, dói. Pastor da igreja local, ele não é herói. Ele falando dos pastores que usam aí as redes sociais, que só falam palavras, sabe, de autoajuda. Esses aí não, esses aí fazem sucesso. Mas o da igreja local tem que tratar. E o tratamento dói. Quando nós tocamos em lugares que estão ainda frágeis, que estão em estado de convalescência, aquele lugar dói. E aqui eu agradeço essa atenção todos esses dias, todas as vezes que eu vir, consciente também da responsabilidade, porque o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que nesses 27 anos o pastor Valdete falou várias vezes. Aí a gente fala a mesma coisa, pastor, e como nós somos diferentes, nós falamos diferentes. Compreende, gente? Não tem nada de novo. Aliás, Salomão acertou quando disse que não há nada de novo debaixo do sol. Entende? E eu queria nessa noite, sim, já agradecendo também a hospitalidade que nos foi dispensada, mais uma vez, ao Denise e à irmã Jússi, também a hospitalidade dos irmãos. O fato de vocês virem aqui nesse terceiro dia significa confiança, tá? Significa consideração. E também esse desejo, porque muito tem a ver com aquilo que te trouxe aqui. Você veio aqui por quê? Você tem que perguntar sempre. Eu começo o culto lá, na ordem de culto nossa, nossa ordem de culto ela é mais informal, mas eu faço geralmente uma devocional rápida, uma espécie de abertura devocional. Outras vezes não, é uma música como, vamos dizer, prelúdio cantado. Eu falo, por que você está aqui? Se pergunte, que vai fazer muita diferença. Qual foi aquilo que te motivou a estar aqui? Já vai te mostrar o parâmetro. Vai te mostrar, por exemplo, mais ou menos o que você vai ter ou receber. E as coisas vão mudando, meu irmão. Da última vez que eu vim aqui, eu mudei, não foi? Fala a verdade. Eu mudei. E os irmãos mudaram também. Da última vez que eu vim aqui, Valber não estava com esse cabelo desse jeito aí, tá? Valber? Glauber. É Glauber. Falaram que era Valber. Eu lembro dele do louvor, falei, é ele. Cadeira, Glauber. As coisas mudam do lado de fora, mas do lado de dentro. E eu queria te convidar nessa noite para lermos um texto bíblico. Esse esboço, pastor Valdete, é antigo, foi bem no início. Eu li uma vez um livretozinho, não vou mencionar o pregador, e ele fez uma leitura muito boa, e eu falei, vou ler o texto, e li o meu jeito, tá? E está em Mateus 21, do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos ver o que acontece quando Jesus está no templo. Sabia disso? O que acontece quando Jesus está no templo? Para perguntar isso daí. Mateus capítulo 21, versículos de 12 a 17. Amém? Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas.
E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos e aleijados, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca de crianças e pequeninos, tirastes perfeito do louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Vamos ler, meus irmãos, a parte A do versículo 13, vamos lá? Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. As mulheres. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Os homens. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Todos novamente. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome, porque está escrito, esta casa é casa de oração, porque esta casa é tua, este lugar te pertence, ele foi consagrado, ele foi designado para ser um lugar, Senhor, onde se exala o teu perfume, onde se exala a adoração, onde se exala a edificação. Estamos aqui reunidos, e o fato que justifica a nossa vinda aqui, Senhor, é a razão maior da nossa existência, de lhe dar glórias, discernindo que tudo quanto existe, de maneira visível e invisível, acontece porque Tu criou e sustenta. Essa casa é uma casa de oração. Te pedimos então, ó Pai, que nos ouça mais uma vez, que aceite o nosso louvor, a nossa oferta de adoração, que é uma experiência singular e irrepetível. Ó Deus, que em nome de Jesus, tudo quanto foi feito aqui, seja e transcorra para o louvor da Tua glória. E agora, diante da Tua palavra lida, Senhor, mais uma vez te pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Teu Santo Espírito nos edifique, que o Teu Santo Espírito nos console, que o Teu Santo Espírito, sobretudo também, venha aguçar em nós o sentimento mais genuíno, que também justifica a nossa vida aqui, que é o de renovação de propósitos, que é de arrependimento sincero, que é de genuína conversão que deve ser dada a cada dia, a cada momento, a cada instante, sobretudo diante de Ti e em coerência com a Tua vontade. É assim que nós te pedimos, agradecidos, Senhor, porque esta casa, este templo, este povo que é a igreja, completa e celebra nestes dias 54 anos de existência, de organização, na certeza, Senhor, que desde o início Tu esteve, está e estará sempre presente, e como disse o salmista, também podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres, colocamos-nos diante de Ti, cada irmão aqui presente, em especial, ó Deus, ao anjo, Senhor, desta igreja, o pastor Valdete, a sua família, as suas filhas, os seus netos, enfim, ó Deus, a toda a sua parentela, que Tu continues derramando graça, derramando misericórdia, fortalecendo, direcionando o Teu servo naquilo que Tu tens para ele, como também, ó Deus, continues a cuidar da Tua igreja e fazendo com que a cada dia ela seja uma agência neste local Tua, uma agência viva, forte e transformadora, uma agência do Teu reino que glorifique o Teu nome e faça a diferença neste lugar. Em o nome de Jesus te agradecemos de antemão, na certeza, ó Pai, de que Tu és o Deus que ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. O Antigo Testamento, e nós vamos perceber que Deus, Ele sempre se revela ao homem. A busca do homem a um Deus transcendente, a um ser, seja do ponto de vista pessoal ou não, é uma busca humana, conceituada como religião.
Mas na palavra do Senhor nós vamos ver que o contrário acontece. E é assim que se dá. O Deus que se revela. Se revelou, por exemplo, no Jardim do Éden, no paraíso. Ali não havia templo. Se revela depois, meus queridos irmãos, e vamos ver aqui numa sinopse da história, num tabernáculo, no deserto. Mostra então que a sua manifestação, conforme apontava a nuvem ou coluna de fogo, se dá de uma maneira móvel. Deus não tem CEP, Deus não tem lugar. Aí nós vamos perceber lá em 2 Samuel 7, já com o reinado de Davi, ele tenta construir, há uma resistência do Senhor nesse primeiro momento, mas Salomão, ele vai construir o templo. E Deus então, no Antigo Testamento, naquele lugar chamado Bet-El, que é casa de Deus, ele faz um concerto, uma aliança com o povo, que assim sempre que o povo buscasse, de maneira sincera, de maneira genuína, ele estaria ali para ouvir a oração que se fizesse naquele lugar, e se manifestava então a Shekinah. E se manifestava então essa presença de Deus, da sua glória. Então nós temos ali um templo fixo. Aí nós vamos percorrer a linha do tempo. No hiato de quase mais ou menos 400 anos, vem então o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus se faz homem na história. Que Deus agora se tabernaculou, que é o que o texto no original vai dizer. E o verbo se fez carne, habita em Cristo. Agora Deus está em Cristo. Deus é cristificado no homem, para que o homem fosse cristificado em Deus, diz o teólogo. E Jesus, de repente, passando por um templo, lá em João 2, ele olha e diz aos discípulos: você está vendo isso aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra, vai acabar tudo. Eu vou destruir isso e reconstruir em 3 dias. João, inclusive, vai dizer que ele, estava falando da sua maneira como morreria e como ele ressuscitaria e enviaria seu Espírito Santo, que habitaria em nós. E acontece, nós vamos perceber que é mais ou menos isso, num diálogo que ele tem em João 4, com a mulher samaritana, uma mulher que quer saber a geografia do templo. Qual o lugar onde se deve adorar? E algo ali é muito dito, é muito bom o texto de João 4, mas chega um momento que às vezes nós citamos aqui, e até mesmo de maneira litúrgica, sem discernir a profundidade do que ele diz para a mulher. A mulher precisa de arrependimento, de renovação de vida, e ele vai dizer: olha, já chegou o momento. Não é em Gerizinha, aqui no sopé do Ebal. Não é em Jerusalém, onde Deus deve ser adorado. Primeiro porque Deus é Espírito, e sendo Espírito, exige adoração espiritual. E aquele que é Espírito não está confinado em lugar nenhum. Não está confinado em construções humanas. Aquele que é Espírito não tem endereço. A terra, na verdade, diz o salmista, já no Antigo Testamento, que serve para ele como tamborete, para ele descansar os pés, escabelo para os pés. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem de maneira espiritual, em espírito e em verdade. Ou seja, quer saber onde é o lugar que se deve adorar? O lugar não é ali nem acolá, o lugar é no ser, é no coração. É aí que Deus está. Então, aquele arquétipo, a função tipológica do templo, se acabou? Não. De repente, a função tipológica de um lugar de adoração acabou. Porque no conceito de Cristo, a adoração não é um lugar que acontece em um dia, em um lugar. A adoração é a vida. A liturgia diária é a expressão de adoração. E Paulo vai dizer isso, que nós adoramos o tempo inteiro. Então, adoramos quando comemos, quando deixamos de comer. Adoramos, meus irmãos, ao ir ao banheiro, ao deixar de ir. Eu adoro, meus irmãos, o tempo inteiro, quando tudo que eu faço é para a glória dele. Amém, meus queridos? E eu adoro sabendo que ele está acima de mim, que ele está acima de nós, que ele está entre nós, mas, sobretudo, está dentro de nós. Paulo diz: nós fomos comprados por um alto preço e precisamos glorificar ao Senhor em nossos corações, porque dele somos templo. Amém? Mas o texto aqui está dizendo que Jesus está no templo. Os irmãos compreendem? O templo, que eu digo, construção humana, porque na verdade o templo somos nós. Jesus está nesta casa. Era comum.
algumas vezes por ano, os judeus todos afluírem para Jerusalém. Jesus veio para Jerusalém e ele ia morrer por cada um de nós. Mas antes disso, acontecem algumas narrativas aqui que nos chamam muita atenção. E eu queria, com os irmãos, conversar um pouco a respeito delas. Porque quando Jesus não está no templo, tenha certeza, algo vai acontecer. Você crê nisso? Amém. Você crê que Jesus está aqui? Amém. E que quando Ele está aqui, algo acontece? Amém. O que é que acontece, por exemplo, segundo o texto, quando Jesus está no templo? A primeira lição que eu percebo aqui está aí escrito no versículo 12. Diz aqui, então, no versículo 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Nós aprendemos aqui uma coisa muito importante, que quando Jesus está no templo, motivações corruptas são denunciadas. O texto é bem claro que havia uma espécie de comércio. E claro, meus queridos, em otimização do tempo, uma vez eu tive uma aula, foi até em Vitória da Conquista, muito boa, sobre o momento histórico, como estava Israel. Como eu disse, todo aquele que fosse ao templo deveria jamais ir de mãos vazias e deveria levar uma oferta, conforme a sua possibilidade financeira. E não pense no templo como esse templo aí de Salomão, isso aí é fake. O templo aqui era uma grande cidade. E todos deveriam levar, mas era muito dispendioso. Imagine, por exemplo, sair daqui do interior, e aqui não é tão interior assim, embora classificado como tal, e ir para a capital. Uma viagem longa. Levar o cordeirinho, levar a pombinha para quem não tinha dinheiro, era muito difícil, então se comprava lá. E o que está sendo dito aqui é que Jesus expulsou o que estavam vendendo e comprando. Desde aquela época já havia um mercado religioso que se retroalimentava, uma espécie de pacote do perdão. Tem hoje em nossos dias, meus queridos? Tem. Sempre houve, no Antigo Testamento vai ter também. Haviam cambistas que estavam explorando a fé e a fragilidade daqueles que ali estavam. Jesus ficou indignado, mas não fiquem achando que o problema eram os cambistas. Eles só eram a ponta, um ponto do iceberg. Momento histórico, segundo alguns comentaristas, é que naquela época haviam 2 sumos sacerdotes. Vocês vão dizer que era Anás e Caifás. Era genro e sogro. Já começou uma contradição. 2 sumos sacerdotes. Não existe 2 sumos sacerdotes. Mas na prática, um era sumo sacerdote, enquanto o outro mandava. Estavam ali como instrumentos, inclusive, de manipulação e alienação romana, sim. Anás e Caifás eram descendentes de Saul. Quem deveria estar no templo? Porque o sumo sacerdote deveria estar para reconhecer o Messias. Não é isso? Para identificar, e eles teriam os recursos da lei. Lembra que quando Jesus nasceu, eles abriram o rolo e descobriram as profecias? E falou, vai nascer em Belém, vai vir dessa forma, tem que vir de vista. Sabiam de tudo. Quem deveria identificar o próprio Cristo seria o sumo sacerdote, e quem deveria estar no templo era João Batista. O seu pai, Zacarias, da classe sacerdotal. A sua mãe, Isabel, da família de Arão. A descendência, a linhagem correta era de João Batista, inclusive se posicionava como sumo sacerdote.
não comia tudo, só comia o que o sumo sacerdote podia comer, se vestia diferente. E como o templo estava corrompido, Deus usou o sumo sacerdote terreno para preparar caminho para o Messias, falando no deserto. E o que aconteceu com o templo? Historiadores vão dizer que havia uma grande e complexa estrutura de negócio, um grande latifúndio dessa família para explorar a fé, o pacote do perdão. Jesus está no templo e ele cita a profecia para dizer: aquela casa é de oração. E vós fizestes, como diz Isaías, um covil de salteadores. Primeira coisa que devemos aprender, meus queridos irmãos, que muito mais importante do que estar no templo é exatamente a razão pelo qual justifica a nossa vinda aqui. Por que você veio hoje? Para ver alguma coisa legal? É legal quando a gente vem para ver os irmãos, né? Que legal. Isso é bom. É legal, meus irmãos, desde a pandemia que ficamos tão distantes, para ouvir uma boa música, mas nós devemos vir para adorar. Pacote do perdão, manipulação. Desde aquela época, nunca Jesus foi conivente com isso. As motivações diante de Deus são mais importantes que as ações. Pelo que se percebe aqui, havia uma espécie do que eu chamo de espiritualidade consumidora ou usuária de religiosidade. Porque alguém que vai para o templo pensa assim: o que é que eu vou ganhar indo lá? Porque se há quem vende, há então quem comprasse. E hoje não falta vendedores de bênçãos. Hoje não faltam vendedores de água ungida. Hoje não faltam vendedores de oração. Hoje não faltam vendedores como tétis da salvação. Meus queridos irmãos, precisamos, sobretudo neste tempo, lembrar o tempo inteiro que a igreja do Senhor não é um mercado, não é um richô, não é um balcão de negócio. O Senhor não está à venda, Ele é Deus, Ele é dono de todas as coisas e precisa e deve ser adorado. Até porque quem vem no templo, ou quem olha a Deus como aquele que está ali para satisfazer os seus caprichos, venetas e manipulações, as suas bênçãos egoístas e pessoais, não está adorando a Deus, porque na verdade ele transformou Deus num ídolo e afirmou que Deus é Ele. Qual é a segunda lição que aprendemos aqui, meus queridos? Eu percebi que no versículo 15 tem algo muito interessante. O versículo 15 diz o seguinte: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando. A palavra clamar aqui, meu irmão, é gritando. E os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Marque bem essa palavra, indignaram-se. O que nós percebemos aqui, que havia aqueles que eram os papas do sacerdotalismo vigente. Principais, a palavra aqui usada para principais sacerdotes, é uma palavra que no original fala aqueles que estão na ponta. A palavra é arcon, que são os primeiros. Não era qualquer sacerdotezinho, não. É aquela turma que estava lá no topo, hein? Aqueles que eram xerifes e patrulheiros e normatizadores do que acontecia. Eles estavam ali. E o texto diz que eles ficaram indignados, porque as crianças estavam louvando, estavam adorando, com extremo desinibismo, sem respeitar trame de culto. Diz o problema que eles ficaram indignados. Meus queridos, me chama a atenção. Em primeiro lugar, é impossível não deixar de falar, e eu não vou, irmão Belmiro,
dessa vez ser mais contundente. Mas precisamos e sabemos, um pastor que ele também é antropólogo, ele falava sobre instituições. Instituições é tudo, meu irmão, praticamente. Sua família. Você vai ver que existe uma instituição ali que tem jeito. Você vê falhas, você vê padrões. Instituição militar, instituições que são instituições humanas, enfim. A igreja tem uma dimensão institucional, não é verdade? A igreja, sim, ela tem uma dimensão comunitária e ela tem uma dimensão institucional. Essa igreja tem CEP, essa igreja tem CGC, essa igreja ela é afiliada a uma convenção, ela tem trâmites, enfim. Eu estudei muito, pastor Valdete, porque algumas coisas, porque eu tenho uma mente limitada, eu tenho dificuldade de entender. E sei que instituição, e se existe gente, tem que ter instituição, não é isso? Se tem gente, tem banheiro. Se tem banheiro, tem papel higiênico. Eu já vi dando discussão até o tipo de papel higiênico que colocava lá. Eu já vi. Verdade? Botaram um papel lá daqueles aí, a igreja tem condição. Eu já vi. Fica achando que eu estou brincando, não? Nada contra isso. Eu estou dizendo que se tem mais pessoas, vão ter pensamentos diferentes. Vai ter gente que fala assim, olha, eu gostei muito daquela palavra do pastor, olha, que ele demorou demais. Normal. Nós temos um problema. A instituição é necessária, não sejamos ingênuos. A instituição deve ir até onde ela não prejudique a comunidade. Entende? E a comunidade, ela tem que ser comunidade sem não ser conivente. Ela tem que ser comunidade em Cristo de amor. Mas aqui tem um problema, segundo aquele pastor Zé Machado, que à medida que nós vamos nos familiarizando, que nós vamos nos acostumando com a instituição, com o lugar, com o tempo, com a agenda, com a liturgia, aos poucos há um problema sério, que um autor do livro A Nova Era à Luz do Evangelho, chamado Gerhard Salter, ele aponta que ele chama de fator demoníaco das religiões. Ele fala de outras religiões, ele fala assim, olha, nós vamos tanto nos acostumando a ouvir aquela música legal, que a gente começa então a julgar se foi bom, se o culto foi bom, com base no que nós achando que quem julga o culto se é bom ou não, somos nós. A gente ouve a palavra, acha legal, mas ela já não produz diferença. A gente já sabe, por exemplo, os irmãos já sabem como é que o pastor Valdete vai falar, como não vai falar, o que vai dizer, né? Oração individual. Ele já sabe como eu também vou pregar lá, entendeu? Um dia eu preguei lá 15 minutos, a irmã falou assim, pastor, não demorou hoje não. Já sabe! Lá eu demoro menos. Isso que eu preguei hoje pela manhã são 3 semanas lá. Aí eu falo ali, esmiuçando, sabe como é? Mas assim, meus queridos, e a gente vai se familiarizando, a gente vai se acostumando de forma que aquilo já não produz em nós o mesmo impacto. Um dia eu estava no velório pregando, estou falando aqui para me chamar a atenção, muito pelo contrário, mas me chamou a atenção porque tinha um sujeito que ele não parou, me chamou a atenção ele não parou um momento sequer de me ouvir eu falando sobre a finitude humana, como nós somos pó e voltamos para o pó, como a morte mexe conosco, enfim, e ele parava e olhava, eu falei, ele já vinha de algum lugar, ele foi candidato a prefeito na eleição, que não tinha muito tempo, enquanto eu conhecia e via alguns irmãos que estavam ali normal, porque ele está acostumado, enquanto ele tinha sede, os outros não estavam muito aí, embora eu poderia contar com a maioria que estava prestando atenção, porque nós nos acostumamos, e esse é o grande perigo. É essa a denúncia que Jesus faz aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles não conseguem ver o que as crianças viram, que Jesus era o filho de Davi, que ele era o Messias, que era o Deus em carne e osso. Eles tinham todos os recursos, mas não discerniram diante de que eles estavam, e eles estavam diante daquele que fez o céu e a terra. Meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Saber teologia é bom, mas a grande teologia é aquela que transforma a nossa vida, como eu disse mais cedo. É preciso saber teologia boa. Quem estava aqui era teólogo, gramático,
turma forte, turma que entende, daquela turma que você olha e fala assim, o currículo vitae dos caras são grandes, mas eles perderam a capacidade de serem sensíveis a discernir Deus. Porque Deus o tempo inteiro fala conosco. Se você levantar uma questão diante de Deus, pode ter certeza, Ele vai responder de alguma maneira. Um Deus que é capaz de criar um inseto como uma mosca, com um olho cheio de cores como o do arco-íris, um animal que nem dura mais de 5 dias. Ele sabe, por exemplo, o que vai acontecer com você, mas tenha sensibilidade, tenha sempre o frescor para não se acostumar, meus queridos irmãos, com essa ambiência. Quando eu estou para pregar em qualquer lugar, quando eu vou lá na congregação e não sinto frio na barriga, meu irmão, não está bom. Eu não posso vir aqui achando que é mais uma vez. Eu não posso louvar achando que é mais uma música. Eu não posso pregar, porque nós corremos o risco de fazer e receber aquilo que Jesus falou. Vocês transformaram a minha casa numa casa de covil de salteadores. Claro que igreja, e eu sou batista por isso, é igreja séria. Mas nós corremos o risco de nos acostumarmos tanto que acabamos e esquecemos de entender que culto é a vida e que se renova a cada dia. Qual é a outra lição? Eu perguntei, tem alguns visitantes hoje aqui, que são visitantes assim que ainda não são evangélicos? Tem alguém aí, por gentileza? Percebam como tem sentido, como a gente se acostuma. O maior problema nosso não é pandemia, meu irmão. Sou a favor da máscara, de tudo. Eu sou grupo de risco, vocês sabem disso, né? Eu sou imunossuprimido, gente. Amanhã eu vou fazer exame cedo aqui. Mas o pior vírus que pode haver na vida chama-se pecado. E a cura é o sangue de Cristo. É o mínimo que a gente faz. O versículo 14 diz algo maravilhoso. Olha só o que o versículo 14 nos diz. Vieram a ele no templo cegos e coxo, e ele os curou. Vamos novamente? Vieram a ele no templo cegos e coxo, e ele os curou. Aleluia. Porque o templo é lugar de cura. O templo é lugar de terapia no Senhor. Amém? Amém. O templo é lugar onde milagre acontece. Amém? Amém. O templo é lugar de bálsamo. Amém? Amém. O templo é lugar de renovação de vida, de reconstrução de história, de ressignificação da existência. Amém? Amém. O templo é o lugar onde aqueles que estão cegos enxergam. A luz de Cristo é transparecida diante deles. O templo é o lugar onde coxos, aleijados, são curados e saltitam para a glória de Deus. O lugar do templo onde Jesus está é sempre um lugar que vai haver cura. Cura, meus queridos, para quem está desanimado. Cura para quem está doente. Porque a primeira coisa para que haja cura está aí, já está sendo dito, que tem que realmente admitir que precisa de cura. Sim ou não? Porque diz que se trouxeram cegos e coxos. Imagina Jesus perguntando, você tem o quê? Perguntou para o cego. Ali era pedagogia. Eu não estou enxergando tudo, você tem que falar. Entende agora? Tem que admitir. O lugar aqui é para você chegar e falar assim, Senhor, está doendo. Está doendo, Senhor, e aonde? É na epiderme? Então cura. Senhor, eu creio no Deus que cura, meu irmão. Vou tirar o óculos. Vocês estão olhando para mim aqui? Vocês estão vendo, não porque sou nada que presta. Vocês estão vendo um milagre. Merece dizer aleluia, glória a Deus. Vocês estão diante de um milagre. Eu estou respirando com saúde e força. Milagre de Deus, porque clinicamente deveria ter morrido no ano 2000. Clinicamente deveria ter morrido em 2002. Clinicamente já deveria ter morrido antes. Mas a grande diferença não foi médico. Foi aquele que é o médico dos médicos, Jeová Rafá. É o lugar de cura.
aquela esposa se envaideceu e esqueceu, Senhor, da tua obra, dos teus princípios. Senhor, meu filho está nas drogas, minha filha na prostituição. Fala para ele em nome de Jesus. Senhor, é a angústia, é a noite insone, são as lágrimas que eu não sei por que caem, mas elas caem e elas dizem: Senhor, conta no seu ódio. E fala para ele, meu irmão. Senhor, que está doendo é o coração, Senhor. Eu tive um problema com a dieta, Pai. Eu estou me alimentando de amargura. Eu estou me alimentando de ódio. Senhor, eu não consigo esquecer dessa. Ela me fez mal. E isso ficou dentro de mim. Foi inoculado veneno, peçonha. E não há como sair. Senhor, tira isso. O templo é lugar de cura. Eu estava no hospital em 2000, fraco, quando eu conto isso, eu sou assediado por lágrimas. Eu era um crente relaxado. Eu conheço crente relaxado porque já fui um. No dia que o Brasil ganhou a Copa, e eu com preguiça de ir para a igreja mentindo para mim mesmo. Sabe aquele relaxado que fica mentindo para ele ter justificativa? Ele não quer que ninguém mexa com ele. Aí eu fingi, Nizão, deu um sonozinho, só dava o sono na hora de eu ir para a igreja. Você conhece aqueles crentes que é assim? Que marca tudo na hora do culto, é aniversário, é isso aqui, só marca no culto. Só quer ir para a fazenda no culto, para a roça no culto, não tinha roça, não tinha nada, marcou para... Sabe? E aí eu tive uma, como diria minha saudosa mãe, uma dorminha, dei um cochilo. Aí eu senti um cheiro de poeira. Era uma chuvinha. Aí eu falei: está perto do culto, eu vou dizer que teve chuva, que eu não fui por causa da chuva. Parece piada, mas é verdade. Aí, depois eu fui na igreja, e o irmão perguntou para mim, com todo amor, porque quando alguém pergunta para você, tu te ama, viu? Tem quem está querendo dar alfinetada, mas mesmo assim, Deus está usando ele para o teu bem. Ô meu irmão, por que o irmão não veio tal dia? Aí eu falei: ô meu irmão, não deu não, a chuva e não sei o que. Ele falou: ô meu irmão, qual chuva? Não, a chuva que deu domingo. Ele falou: não, meu irmão, aquilo foi umas 5 horas da tarde, foi rapidinho, foi 5 minutos, só foi para matar a poeira, e o culto era 7 horas. Entende agora o que eu estou dizendo? Aí eu me via lá naquele lugar, e eu vi de longe músicas. Eu falei: eu vou lá. Alguém falou que tinha uma capelania lá. Eu fui subindo, frágil, pastor Valdete, aquele degrau, pressão baixíssima. E eu sentei assim. E naquele dia o pregador, irmão Belmiro, estava batendo de verdade. Gente, não precisava bater não, era só para falar do evangelho. E a música, meu irmão, ela falou comigo que eu chorei como uma criança, lavando a alma, lavando o ser. E Deus, Ele consolava. Sabe como é isso? Quando você vem, você experimenta o frescor do Espírito de Deus. Ah, como estava cantando aqui, quando eu comecei a achar que estava bom, parou. Tem que cantar mais, tem que ter assim, tem que parar. Porque é assim, quando nós estamos adorando ao Senhor, a gente quer cura, sim, cura para o ser. A pandemia mostrou que muita gente precisava da igreja dizendo: olha, essa claustrofobia na alma, quem vai te curar é Jesus. A igreja é lugar de cura. Agora, como é assim? Não é aquela cura daquela turma mentirosa que vai prestar conta diante de Deus. Tinha uma igreja que fazia propaganda: tal hora, em tal lugar, nesse dia, vem aqui. E o slogan era: porque um milagre espera por você. Se lembram disso? Deus não está sujeito a homem. Deus não está sujeito ao paradigma humano, ao calendário humano, à agenda humana. Diz que houve cura, porque houve doentes que foram até Jesus. Diz que veio os doentes a Ele. Não é para ir para o templo, é para ir a Jesus. É Jesus que cura. E Deus é tão maravilhoso que às vezes usa estrupícios igual eu até. Entende, meu irmão? Às vezes usa
A irmã que gerou unção quando tocou a tecla, querida. Às vezes usa, até mesmo, sei lá, se ele quer usar e ele é Deus e age como quer, é soberano e livre para agir. Inclusive o jarro, de alguma maneira fala, e ele fala quando nós vamos até ele e dizemos onde está doente. Amém. A outra lição que nós aprendemos ainda no versículo 13, a respeito do templo, é que o templo é lugar de oração. Versículo 13, no início diz: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E lá em outro trecho diz, casa de oração para todos os povos. Não tem gente, não tem biotipo, pode vir gente de todo jeito. Eu acho maravilhoso isso. Repita para a pessoa do seu lado, esta igreja é uma casa de oração. Vai lá. Esta igreja é uma casa de oração. Aleluia! Glória a Deus! Tem esses viés pentecostais, não, nem neopentecostal, até acho meio... Mas tem que dizer isso. Essa casa é casa de oração. Aqui, meu irmão, você está falando, sabe com quem? Você está falando com aquele a quem os querubins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. É aquele a quem Isaías viu e disse exatamente isso. Isaías disse: eu sou pecador, eu tenho lábios impuros e convivo no meio de pessoas de impuros lábios. Ou seja, lugar onde Deus está é santo, lugar onde a santidade de Deus prevalece é revelada nossa indignidade. Aqui está, meu irmão, aquele que muda curso dos rios. Aqui está aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui está aquele que coordena todas as coisas, e a Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome, sem deixar nenhuma faltar. Aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele cujo poder da fala ressuscita mortos, aquele cuja palavra faz o céu se abrir, aquele cujo poder abre caminho nos mares, aquele que de fato está presente e que invocamos através de oração. Oração, e eu digo não é oração litúrgica, oração pública, que a gente ora para ficar bonito. E que de vez em quando alguém pergunta: você quer orar? Eu não sei orar, eu não sei orar não. Sabe orar sim. Eu estou falando da oração, que nem sempre tem a ver com palavras. Oração que se grita com lágrimas. A oração do quarto escuro. A oração da noite insone. Nós estamos diante, meus irmãos, daquele, diz o salmista, que com um só dedo, que só com um gesto, ele muda tudo. Os olhos dos salmistas, eu acho muito interessante aquela oração, quando ele diz assim: Senhor, assim como os olhos do servo estão na mão do seu Senhor, e os olhos da serva estão na mão da sua senhora, os nossos olhos estão em ti, até que se compadeça de nós. Eu estou falando da oração daquele centurião, que quando diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Eu estou falando da oração daquela mulher que não era religiosa, mulher pagã, de lugar pagão, dizendo: eu sou cachorro sim, eu não é lícito dar a comida dos filhos aos cães, mas o que sobra me alimenta. E ela realmente recebeu a bênção, porque se quebranta diante de Deus. Esse é o lugar. Você sabe quantas pessoas precisam ouvir isso? É aqui que é gerado, e eu usei a palavra unção de propósito. Unção é unção e outros não são. Se não há perdão, a igreja não prospera.
Se não há comunhão, igreja não prospera. Se não há oração, igreja não cresce. Deus não unge pessoas, unge métodos, unge pessoas, unge gente igual a você, eu e você. Eu e você. Mas diante do Deus, e diante da casa de oração, é preciso ter aquela consciência do que foi dito a Moisés. Que quando ele vê aquela sarça ardente, tem até o perfil ali do candelabro, se baseia naquela sarça queimando. Você vê como é interessante para os judeus esses arquétipos? E Moisés se aproxima e ele vê aquele fenômeno, ele sabe que há algo divino ali. A divindade está se manifestando ali. E quando ele está se aproximando, ele ouve a voz: tira as sandálias, porque onde estás pisando é lugar sagrado, é lugar santo. O que aprendemos é que aquele lugar é sagrado, é santo, aquela terra tem alguma formação física, uma formação, sei lá, cosmológica diferente. Não, é sagrado porque está ali o Deus Criador de todas as coisas. Essa casa é uma casa de oração porque se invoca o Deus Todo-Poderoso. O mesmo que era ontem, hoje e sempre. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E agora, meus queridos, para concluir, me chama muito a atenção o versículo 15 e o versículo 16. Versículo 15 e 16. Quando, porém, os principais sacerdotes e mestres da lei viram as maravilhas que fazia as crianças, clamando no templo hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves os que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca das crianças e pequeninos tirastes perfeito louvor. Em outras traduções da boca das crianças de peito tirastes força. Porque louvor e força é a mesma coisa. E eu aprendo aqui com isso, que este lugar é casa de oração, e é casa de adoração, é casa de louvor. O centro desse lugar é o Senhor, e Ele deve ser adorado, porque diante dele não cabe outra atitude, senão rendição absoluta, coração quebrantado, espírito compungido, sensibilidade e discernimento espiritual para discernir quem Ele é. Me chama a atenção, porque os teólogos ficam indignados porque as crianças estão gritando hosana. No Antigo Testamento a palavra hosana era a palavra livrai-nos. Livrai-nos. No Novo Testamento, a partir de Cristo, toma uma conotação. Aqui agora é louvor, é viva, é aleluia. Culto lá era pentecostal, pastor. A turma estava gritando, clamando aqui, é tecla SAP, é gritando. No original é gritando. As crianças gritavam, desafinadas, hosana, e usa a palavra filho de Davi com F maiúsculo para dizer assim: Ele é Deus. As crianças viram o que aqueles teólogos não viram, porque de fato, quando adoramos a Deus, nós discernimos quem é Deus. Eles estavam, aqueles religiosos, analfabetizados em seus corações, ensurdecidos pela religiosidade, aquela religiosidade que Jesus disse: sepulcro caiados, por fora parecem belo, por dentro estão cheios de podridão. Meus queridos irmãos, nunca perca aqui, não importa o que realmente seja formato de culto, porque formato não é sacralizado. O que é sagrado é exatamente discernir aquilo que somente as crianças viram, porque é necessário ser criança para entender isso, é necessário ter coração para viver isso. Esse é Deus, hosana, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Culto, tanto no Antigo como no Novo. A palavra, teologicamente sinônima, pode ser traduzido como serviço, pode ser traduzido como rendição, mas a principal palavra
que diz que é culto. O que é culto? Significa oferta. Oferta de si mesmo. Caim ofereceu o seu melhor do que era da sua condição pessoal, mas não ofereceu a Deus. Ali existe um mistério. E Deus não aceitou aquela oferta de culto esteticamente bem elaborada, mas aceitou de Abel, que oferece algo morto, sacrifício, algo que custa, oferece o melhor, oferece o melhor das entranhas. É interessante que o autor de Hebreus, irmão Aldenísio, ele diz que todas as coisas, o autor de Hebreus, ele fala sobre o Antigo Testamento. Ele fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem devemos prestar contas. A palavra nuas, a palavra patentes, melhor dizendo, no texto original, é uma linguagem do Antigo Testamento. O verbo grego é traquelizô, da onde vem a palavra traqueia. Por que traqueia? Porque sempre quando havia uma oferta de culto no altar, quando um animal morria no lugar de um ser humano, apontando para Cristo, quando o inocente expiava a culpa do pecador, quando o animal que passou pela irrepreensibilidade de um sacerdote, então com o cutelo do sacerdote se abria a garganta dele para matar, as traqueias apareciam. Deus aceitou o culto. Traquelizou, patente. Deus nos vê. Sabe aquilo que a gente esconde? Sabe aquilo que a gente tem medo que descubram? O pastor Samuel, uma vez, me disse uma coisa muito interessante. A gente falando sobre uma situação, eu jovem, e aí ele tocou sobre sociedade, ele conhecia muita sociedade. Ele falou assim, olha, a sociedade, nós não devemos nada à sociedade. A sociedade é hipócrita. Ele não usou exatamente esse termo, para ele deixar bem claro que quem está preocupado com o que os homens vão dizer, estão esquecendo de tudo. Porque o mecanismo de defesa é, enquanto eu aponto o dedo para o outro, porque é mais fácil eu apontar o dedo para a feiura dele, porque alguém vai esquecer da minha. Culto é quando eu me rasgo, é quando eu me abro, é quando eu me exponho, é quando visceralmente eu me explicito diante daquele que sabe onde deve ser tocado. Somente adorando a Deus, a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha significado. Somente quando a nossa vida é um instrumento de louvor e adoração do Senhor na história, realmente, e ao templo faz sentido. Compreenderam, meus queridos irmãos? A partir de agora, comece a lembrar que o Deus a quem adoramos, ele exige adoração. Ele deixa bem claro, lá em Jesus, ele diz assim, Deus procura verdadeiros adoradores. A palavra ou o verbo procurar no original é investigar. Deus investiga corações. Jesus não se impressiona com performances, com a imagética. A grande diferença acontece quando nós fazemos como aquele publicano. Enquanto um fariseu, a Bíblia diz que orava de si para si, não encostando em ninguém por se achar santo demais, e os outros não serem dignos de encostar nele. Diz o texto bíblico que um publicano, considerado traidor da nação, não tinha uma oferta. Jesus está falando no tempo da lei, não tinha uma oferta para oferecer, não diz uma palavra, apenas bate no peito para dizer, meu problema está aqui, meu problema está aqui. Usa a expressão, ser propício a mim, pecador. Amém. A palavra propício no original é hilastério. Ele está dizendo, perdoa meu pecado. O problema está aqui. O problema não está no outro. O problema está na igreja. O
problema não está no pastor. O problema está em mim. É em mim. É aqui que está doendo. Eu preciso de perdão, porque perdão é cura. Perdão é restauração. Perdão é oferta do amor de Deus. 54 anos, louvado seja o nome do Senhor, porque 54 anos Deus tem derramado perdão neste lugar. Quando a igreja adora de verdade, pastor, faz toda a diferença. Essa casa é uma casa de oração. Que Deus os abençoe.